chama alguém que fala francês. Isso. Aí eu falei, não, mas você fala inglês? Ele falou, eu não quero falar inglês. Se eu quisesse falar inglês, eu não tava chamando alguém que falasse francês. Aí eu falei, sério? Ele foi roubado no outro que eu falei que ele ia ser roubado? Que coisa, Que não? coisa, avisei pra tomar cuidado. Não, eu quero só que você saiba que tá tudo horrível, seu trabalho é horrível. Eu achei você horrível. Aí eu, tudo bem, vou dar as orientações. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio de O Feed Engana, mas o Guia Conta. E hoje a gente vai ter uma mistura, a gente vai falar sobre hostel, sobre guias e sobre aventuras no meio do turismo com a minha amiga Ana. Bem-vinda, Ana, muito obrigado por aceitar. Se apresenta pro pessoal, por favor. Obrigada a você, Zema, boa noite. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 38 anos, sou da área de turismo, trabalhei muitos anos com hostel, né, com meios de hospedagem em geral. E hoje eu sou guia de turismo. Me dedico 100% a essa atividade. E como você entrou nesse meio? Do guiamento? No meio Ou do do turismo. turismo? Vamos começar. Olha, foi um pouco de surpresa, porque assim, não foi nada planejado, né? Eu tinha uma amiga que trabalhava no Melo Yellow, né? Que foi o hostel, Sim. inclusive, onde nos conhecemos. E precisava de alguém no bar, e ela precisava de alguém que falasse inglês, e a gente tinha um ponto em comum, que além de ser amigas, nós éramos da Ilha do Governador. Ah, sim. Então ela queria, né, alguém que ela conhecesse e tudo mais, e ela que me apresentou essa oportunidade. E aí eu comecei trabalhando com bar e fui foi indo indo. pra recepção e fui embora. E o Melo Yellow foi o primeiro hostel no Rio de Janeiro com mais de 100 camas. É verdade. Com mais de 100 camas, né? Que, verdade. que ali era uma bagunça. Tinha um bar lá em cima. Total. Nossa senhora, aquilo Total. ali... Quarto favela. Quarto favela, que tinha mais de 20 camas. Já eram 20 Era e pouca... 28 camas. 28 camas. Com triliche. Com triliche também. E... Primeira vez que eu vi um triliche na minha vida. E você começou no bar. Comecei no bar. E aí o meu inglês era muito rudimentar, assim, não era... Né, aquele negócio, você fala inglês? Falo, né? Como Mas... qual é a maioria dos brasileiros que fala, fluente. Tá fluente, no currículo tá fluente. Mas, na verdade, eu sabia cantar música. E tinha feito curso de inglês e tudo mais, mas não tinha fluência. E aí, o bar, eu acho que era um dos lugares, uma das áreas dentro do hostel que menos exigia, né? Sim. Fluência. Né, assim, a gente tinha que vender caipirinha, né, vender passeio, e aí depois a gente vai vender festa, né, que vai ser o carro-chefe do bar, vai ser vender as festas, né, vai surgir um circuito de festas durante a semana voltado para esses estrangeiros que estavam aqui no Rio de Janeiro procurando, né, festa e farra, e aí eu começo ali, mas no Melo Yellow eu vou ficar só no bar. Vou trabalhar só no bar. Chego até a fazer um pouco de guiamento com o Túlio, que era o Maracanã, mas quebrando um galho ali de vez em quando. E do Melo Yellow você foi pra onde? Do Melo Yellow eu fui pro Tia Lagarto. E aí eu fiquei 2 anos no Tia Lagarto. E aí já fui pro bar. Fui pro bar primeiro e depois surgiu uma oportunidade na recepção. Eu comecei a trabalhar na recepção. Do Tia Lagarto eu fui pro Elmist. Aí fiquei 3 anos e meio no Elmist, foi uma experiência maravilhosa. Conheci o German, que é um gigante do turismo hoje em dia. E muita gente boa também, me rendeu muito boas experiências. E depois eu fui pro Rio Hostel Santa Teresa e aí não saí mais. Entrei lá Eu cheguei lá, fui numa festa sua, eu acho, no Rio Hostel. Eu e a Dani, não foi? Sim, eu fiz uma feijoada lá. Comecei a fazer mesmo. evento lá, né? Porque era uma casa maravilhosa, eram 2 casas, na verdade, uma bem moderna e uma do século XVIII. E essa do século XVIII com piscina, né? Então, uma forma que eu encontrei de dinamizar, né, o uso do espaço era fazer eventos e fazer uma graninha a mais. Então, eu fiz uma feijoada lá, eu fiz um evento chamado Coletivo Itinerante. E lá foi muito legal, porque eu entrei lá como folguista. Depois eu fui pro de Ipanema, né, que pertencia aos mesmos donos, e trabalhei na recepção. E aí a gerente que saiu de lá me indicou para a gerência de lá. Legal. E aí da gerência de Ipanema eu passei a gerenciar Santa Teresa também, né? Foi minha maior experiência assim como corrida, né, na profissão. Foi muito legal. E de lá, e como é que você foi parar em Buenos Aires? Rapaz, essa é uma história, porque aqui, aí, né, surgiu uma outra proposta de um hostel lá em Santa Teresa também, um pouquinho mais em cima. E aí eu comecei a trabalhar com esse hostel, mas não deu muito certo. E aí eu me vi um pouco cansada, assim, de trabalhar com hostel, né? E aí eu falei, olha,
e se eu trabalhasse com hostels fora do Rio de Janeiro? E aí eu comecei a mandar currículo para hostel no Peru, no Chile, na Bolívia, na Argentina. E aí esse camarada me chamou. Falou: Ah, que legal, adorei seu currículo, mas para te contratar eu preciso que você esteja aqui Uhum. em Buenos Aires para fazer uma tá. entrevista com você. Eu falei: Não, tudo bem, eu tô aí em uma semana. Caramba. E aí desliguei o telefone com o cara, né? E comprei a passagem, avisei a família, e uma semana eu fui. E ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 2 anos. Fiquei 1 ano em Buenos Aires e 1 ano em Córdoba. E aí cheguei lá, conheci esse proprietário, ele tinha um hostel em, em Buenos Aires. Esqueci o nome do bairro agora. Mais perto de Palermo. Aham. E ele queria mesmo alguém para gerenciar, mas era meio assim, meio furada, Aham. porque, né, quando eu cheguei lá, eu vi que não era só gerenciar, era eu fazia recepção, eu arrumava as camas, eu limpava Era banheiro, eu faxinava, eu fazia comida, né, tudo. E assim, ele me pagava muito bem, mas chegou um momento que eu falei, cara, o Já que tava eu tô cansado fazendo aqui, tá? aqui? Pô, eu falo 2 idiomas, sabe? É. Tô encaminhando pro terceiro. Por que que eu tô lavando banheiro pra esse É. cara, entendeu? Depois de 3 meses, a experiência virou, tipo, meio... Falei, não é isso que eu quero fazer. Aí aguentei lá mais um pouquinho e tal, não sei o quê. E aí fui meio que amaciando ele, falando, olha, a gente precisa botar alguém na limpeza. Foi tirando o seu da reta e foi É, é. colocando outro, Falei, pô, a óbvio. gente precisa botar alguém em reservas, né? Porque ele queria uma pessoa só para fazer tudo. Ó, a gente precisa botar uma recepcionista. Mas eu não tenho dinheiro. Falei, não, então vamos voluntários. Uhum. Já ouviu falar disso, É. né? Vamos pegar voluntários, né? Tem um monte de galeria. Aí foi indo e eu estruturei mais ou menos. E aí, quando já estava super estruturadinho, tudo bonitinho, eu recebi uma proposta para trabalhar em Córdoba, que já não tinha nada a ver com hospedagem, e ganhava melhor, aí eu fui. Para vocês que não sabem o que é voluntários, teve uma época que foi muito comum isso, que as pessoas trabalhavam como voluntários que tinham alimentação e hospedagem no hostel, que era na cama. Então, né? A gente começou chamando de exchange, aí passou a ser voluntário. Né? Mas não troca de nada. Pelo menos no exchange tinha comissão do que você vendia. No voluntários, olhe lá. Mas no Maluiela pelo menos tinha o jantar, Tinha o né? jantar, Tinha né? jantar todo dia, café da manhã, uma mamata. Né? E bebia no bar e o Túlio liberava uma caipirinha, tudo. Não, enchia a cara no bar, porque a galera, né? Você acabava bebendo. E isso foi muito louco, porque no bar do Mela e Ela foi quando eu aprendi a beber. Eu não bebia assim, Você beber. começou muito nova, na verdade. Muito nova, eu tinha 20 anos. 20 anos, eu lembro disso, era bem Tinha novinha. 20 anos, era muito novinha. Mas foi legal porque eu acabei me encontrando na profissão, né? Eu queria ser jornalista. Nada a ver. Nada a ver, mas Por causa do Melo e dá Yellow. pra juntar os dois ainda, dá tempo. Ainda dá. Mas por causa do Melo e Yellow, eu me interessei pelo turismo, eu me identifiquei com o atendimento ao público, né? Eu vi que eu levava jeito para isso, então eu acho que eu acabei me encontrando nessa área por conta de cair de paraquedas lá no Melo E e segue Yellow. até hoje, né? Que hoje E agora até você é guia. Hoje eu sou guia de turismo. E tem algum tour específico que você faz mais? Que eu vi que você faz Pequena África, você já fez Pequena Eu África? sou especializada em Pequena África. É maravilhoso, faça esse circuito, tour. por favor. É o circuito de herança africana no Rio de Janeiro, né? Que fica ali na região da Gamboa. Que inclui o Cais do Valongo, né? E outros pontos ali, Pedra do Sal. E também tem uma especialização em História do Rio de Janeiro, período colonial. Assim, Legal. é o que eu mais gosto de fazer, mas, né, o guia, ele é versátil, ele vai fazer tudo, né, assim. A única coisa que eu não faço como guia mesmo, que eu acho que a gente tem que escolher um nicho, senão a gente fica muito perdido, turismo de aventura, ecoturismo, essas coisas eu não me aventuro, sabe? Mas o que eu mais gosto de fazer mesmo são as minhas especializações. Mas, obviamente, rola sempre um receptivo, né? Buscar num aeroporto, levar num hotel. Às vezes você vai ficar com um grupo 5, 6 dias e eles não vão fazer nada disso. Eles vão fazer Pão de Açúcar, vão fazer Cristo, vão fazer outras coisas. E aí eu vou acompanhando eles. Porque subiu o Cristo,
tenso. Pra guia é tenso. Pra É guia tenso. é tenso, uma fila imensa. Ainda mais É. que sábado tem de cruzeiro, tem que chegar os cruzeiros, né? É sábado que Nossa, chega os cruzeiros. não, a gente tem um período de É, cruzeiros inteiros, né, que dura quase 3 meses, né, que é assim, a época que todo guia fica de cabelo em pé, porque tudo fica super muito lotado. Às vezes você gasta 3, 4 horas para subir o é, Cristo e 3, 4 horas para descer. E nem sem contar a visita, sim. né? Assim, esse é o tempo só de chegar, comprar ingresso, entrar na fila, esperar a van, pipipi, pipipi, e até ingressar no E isso, monumento. porque o guia tem vantagem, o guia não é que fura a fila, o guia tem o guichê dos guias, né? Que Sim, você retira o ingresso. E pra subir tem hora marcada, tem um trem que você compra de hora sim, marcada. Pra descer não, então às vezes você não. só tá lotado, né? Aí você não consegue voltar no trem, você fica horas na fila. Exatamente, exatamente. E eu acho que existe um pouquinho também de falta de eh, organização de massa Sim, dentro desse ponto turístico, sabe? O Pão de Açúcar não, porque é imensamente maior. é. E mais rápido. O Santuário do Cristo é muito pequenininho e as pessoas não fazem ideia de que é tão pequenininho, É. né? Por estar localizado dentro da maior floresta urbana do mundo, as pessoas acham que é um parque Uhum. gigantesco. Mas o santuário mesmo, onde está o monumento, é É minúsculo. minúsculo. E assim, a média é de 10 mil pessoas É. numa baixa temporada, Você já né? teve alguém que passou mal? Porque você fica debaixo do sol. Agora acho que colocaram um toldinho ali. Eu vi que colocaram na hora que você tá esperando o trem pra subir. Colocaram um toldinho e colocaram também uma enfermaria maior. Uhum. Colocaram uma enfermaria. Houve uma pessoa que morreu no Cristo, né? Sério? Houve Sabia uma disso não. pessoa que morreu com calor, Sim. né? Na verdade, não foi o calor, ele tinha uma condição cardíaca, Uhum. mas ele foi sem guia. Ah, tá. Tem isso também. Ele foi sem guia, então, assim, ele vai chegar no monumento e ele não sabe que tem elevador. Então, ele vai subir os 220 degraus, quando tá lá no 200, ele tem um infarto e morre. No meio da escada, Caramba. 11h30 da manhã, com o Mas como é Cristo que... lotado. Nossa Senhora. Lotado, lotado, lotado. Então, isso repercutiu muito, porque ficou meio que por alto se ele tinha morrido por conta da condição ou se foi por conta da demora no atendimento, né? Do socorro. E até porque se você não vai com guia, se você não comprar online e comprar na hora, você tem uma fila maior ainda, Ah, né? é? Ah, Se é? você não comprar online ou não for É. com guia, você fica na fila maior ainda. Isso é horrível. E no Cristo tem uma observação muito louca que a maioria das pessoas não sabem que existem vans específicas que pertencem ao parque, que saem de pontos de dentro da cidade e que levam essas pessoas até o monumento e trazem de volta. Então muita gente pega um Uber e vai lá para o meio das paineiras e na hora de descer não Não consegue consegue. porque lá em cima não tem sinal para chamar o Uber para voltar. É. Eu acho isso assim uma maior loucura. Já ouvi casos de estrangeiros descendo ali a pé, porque já estava horas tentando pedir Uber e não tinha sinal e não conseguia, e também não sabia que tinha esse movimento. Então, assim, o guia de turismo, muita gente fala, mas eu sei tudo, eu sou brasileiro, mas eu sei ler, tá tudo no meu idioma, mas você não sabe como aquele Como monumento ali funciona. funciona, você não sabe como a própria cidade funciona. É. Então, às vezes, você vai ficar num perrengue desnecessário, Pra porque você... economizar besteira. Besteira. Que o guia acrescenta não só nisso, mas como informação. Como, Sim, sempre tem um guia. Isso eu sempre sim, falei, sempre falei. sim. Agora, um fato curioso pra vocês, pra todo mundo aqui. Sabia que a empresa do Trem do Cristo é a mesma que faz Jungfrau na Suíça? Ah, Então, sério? se você for no Cristo e guardar aquele cartãozinho de entrada, ele vale por 5 anos. Você tem desconto de 50% em Jungfrau. Agora, se você for para a Suíça e for para o Cristo, tem, lá é mais caro. Olha É. Zema só. também é cultura. É, É, tá vendo? Entendeu? Então é isso. total. É a mesma empresa. Tanto que se você for para Jungfrau, você vai subir lá, o bonde deles para subir a montanha é Uhum. igualzinho o trem. Olha, Mesma cor, mesmo desenho de janela, tudo. olha, que Entendeu? loucura, E hein? muita gente não sabe Não disso. sabia dessa. Tá vendo? Não sabia Tá dessa. Vou vendo? falar para os meus Ó, passageiros. guarda que se for pra Mais Suíça. uma dica. É, tá vendo? É muito bom. E agora uma coisa que eu tenho curiosidade, essa particularmente minha, assim, qual o tipo de público você tem para ir para pro Pequena África, pro passeio da África? Grande maioria afro-americanos. É? Existe um movimento muito grande no turismo atual
de afro-americanos que estão buscando países onde houveram diáspora africana. Legal. Então, eles estão vindo muito para o Rio de Janeiro, muito para a Bahia, muito para Cuba, muito para Colômbia, muito para países costeiros da África, Gana, Que tem raízes fortes que tem raízes fortes conectadas com essa diáspora africana, né? E que espalhou africanos por quase todas as Américas, né? Por quase toda a América. E brasileiro não faz muito. Professores, né? O pessoal mais do campo didático, né? Professores de história. Agora tem crescido um pouco, as escolas públicas têm trazido um pouquinho mais, feito passeios com crianças para incentivar, né? O conhecimento às culturas a cultura afro-brasileira, mas ainda é muito pouco. Eu faço sempre um teste. Eu mesma não sabia sobre a Pequena África até ser guia de turismo, né? Eu sempre faço um teste quando eu entro no Uber, quando eu converso com o motorista, de perguntar para ele se ele sabe onde fica a Pequena África no Rio de Janeiro. Posso te falar que 80% não sabe. Infelizmente, né? É chocante. É muito chocante que as pessoas não tenham conhecimento desse território ancestral, né? E que está em constante evolução e descoberta, porque há 30 anos a gente não sabia disso. A gente não sabia que na Gamboa tinha um cais aonde chegou mais de 1 milhão de escravizados, de pessoas para serem escravizadas. A gente não sabia que tinha um cemitério escravagista no meio da Porque cidade. só acharam quando estavam fazendo alguma construção, não teve um papo desse? Claro, então, essa família, né, que até hoje é quem detém o poder de uso do local, porque as autoridades responsáveis não quiseram se fazer caso disso, né? Então, vai ser a própria família que vai descobrir esse sítio arqueológico, que vai criar um instituto ali para que aquilo ali seja preservado, né? Eles vão receber uma herança em 1996, vão começar a escavar a fundação da casa, porque, né, vamos mudar tudo. E quando eles estão escavando, eles começam a descobrir ossos, começam a aparecer ossos. E aí eles falam, não, peraí, vamos parar de escavar. Inclusive, é descoberto até um poço lá dentro, que era utilizado como, né, na época para pegar água, né, para uso pessoal, para beber, enfim. E essa família é quem vai cuidar desse espaço histórico, porque o próprio governo Na época não deu muita bola, né? Então, eles vão criar esse instituto, que se chama Instituto dos Pretos Novos, porque assim era chamado o cemitério. Pretos Novos não porque eles eram recém-chegados, mas porque eram mercadorias que não poderiam mais ser utilizadas. Então, os corpos eram jogados ali, amontoados um por cima dos outros, né, sem nenhum tipo de cerimônia. Ou identificação? Ou Muito identificação. menos, né? Não, identificação é o que vai ser tirado primeiro deles. Né? Porque quando você quer tirar a dignidade de alguém, de um ser humano, a primeira coisa que você tira é a identificação. Você não deixa ele usar as roupas que ele quer, você não deixa ele usar o nome que ele quer, você não deixa ele manifestar a religião dele. Então, assim, a pessoa vai perdendo a identidade e com essa perda de identidade é mais fácil de você dominar aquela pessoa, né? Então, toda essa parte cruel da nossa história do Rio de Janeiro vai ser apagada ao longo dos anos, né? A gente vai ter o Pereira Passos, que vai reformular toda a cidade. É um prefeito com ideias higienistas, né? Higienistas. Ele vai vir da França com essas ideias de clareamento da população, de uma personificação europeia para a cidade. Né? Tanto que a gente vai ter Praça Paris. Paris, tanto que né? É criada por ele e tudo mais, né? O próprio aterro do Flamengo é um projeto dele, o aterro em si geral, que vai ser concluído ao longo dos anos, né? Vai passando de administração a administração e vai sendo desenvolvido, mas o projeto é dele. Então, assim, a história negra no Rio de Janeiro, né? O termo Pequena África vai surgir no século XIX, pense.
com os Caramba. sambistas que vão aparecer naquela área. Que era proibido tocar samba na época Era também. proibido tocar samba, era proibido ter a reunião de 3 ou 4 negros numa esquina sem fazer nada, né? A própria lei da vadiagem. Sim. Os negros vão ser libertados da escravidão, mas vão ser proibidos de comprar terra. Então, né, a primeira favela no Rio de Janeiro vai surgir com essa expansão da cidade que vai empurrar, vai tirar as pessoas negras do centro, que viviam ali em sua grande maioria em cortiços, e vai empurrar elas mais para dentro de fora do centro, a Gamboa, né? E Zona Norte da cidade, e justamente é onde a gente vai ter o surgimento da primeira favela do Rio de Janeiro, né? Que é a favela da Providência. Da Providência. Então, a favela no Rio de Janeiro, essa organização estrutural, né, de casas de comunidade, surge com o fim da escravidão. Sim. Então, aquela área ali, ela é muito importante para o Rio de Janeiro. Ela conta a história do Rio de Janeiro. E eu acho muito engraçado que mesmo tendo havido a tentativa de apagamento, a história retorna, né? Vai vir a construção dessa casa, né? Essa família que vai escavar e vai encontrar os ossos. Depois, em 2012, a gente tem a escavação para o VLT, porque a gente recebe a notícia Isso, do VLT, é verdade. Aí vem o Cais do Valongo falando, oi, tudo bom? Tô aqui, né? E aí também, depois a gente vai ter a revitalização do Largo da Prainha, que traz a estátua da Mercedes Batista, maravilhosa. E o próprio Pé do Sal, que hoje é hypado, né? Pé do Sal, segunda-feira. Eu acho um pouco isso ruim. É ruim, mas tô falando que pra você ver como as coisas vão acontecendo, né? Sim. Eu acho... Hoje é fashion, é legal. Não, super hypado. O TikTok só fala disso. Você vai no Rio de Janeiro, você tem que ir na Pedra do Sal. Mas eu acho um pouco ruim, porque é muito explorado de uma maneira que não faz com que as pessoas que pisem ali tenham a noção de que elas estão pisando num território ancestral. Sim. Que pessoas escravizadas passaram por ali carregando sal e construíram aquela escada, né, de forma manual, para que eles pudessem ter um melhor acesso. Que é construído na pedra, né? Na pedra. A escada vai ser moldada pelos escravos que estão cansados de escorregar ali com sal, e eles vão moldar no braço e vão falar, não, agora tem uma escadinha pra gente carregar o sal do porto. Agora conta pra mim, bem rapidinho, resumindo, qual o circuito desse tour? Então, ele é muito adaptável, né? Vai depender da disposição das pessoas para caminhar. Mas se é um grupo ou uma pessoa que pode caminhar bastante, a gente começa pela Praça Mauá, né? Para falar do Barão de Mauá. A gente vai até o Largo da Prainha, fala sobre a Mercedes Batista e sobre o próprio largo. Caminha até a Pedra do Sal, né? E sobe pelo Morro da Conceição. Caramba, legal. Corta até a casa de João Alabá, né? Que foi uma importante figura ali que vai defender as religiões de matrizes africanas nesse ambiente. Desce pela casa da Tia Ciata, que a Pedra do Sal e a Gamboa só vai resistir por conta dela, né? O samba também, depois chega na também, grande Ciata, protetora do samba, dos sambistas, e aí já desemboca no Cais do Valongo. Tá com mais disposição, a gente pode caminhar um pouquinho até o IPN, que é o Instituto de Pretos Novos, vale muito a visita. A entrada é irrisória, eles sobrevivem dessas visitas e dos cursos ministrados lá. Eu, inclusive, me formei lá. E dali também, do lado, tem o Mucabe, que vai ser a primeira escola da região a aceitar crianças negras para estudarem lá. E hoje é um museu de história afro-brasileira. É gratuito para entrar, também é maravilhoso. Um edifício do século XVI. Vale muito a pena. Muito a pena. Nossa, assim, só para abrir a dona Tia Ciata, ela que foi... Tem uma história do presidente, que ela coroou o presidente, que vai ser que ele liberou o samba, não foi? Sim, exatamente. Ele vai liberar várias coisas para ela, porque ela vai salvar a vida dele, né? Assim, com ervas... Né, com tecnologias ancestrais, né, com a medicina ancestral, que até hoje a gente tem isso presente na nossa cultura e vão ser trazidas pelas mães pretas, né? E as tias na cultura
afro-brasileira, elas vão representar uma posição social mesmo, né? Você precisava de qualquer coisa, você ia numa tia. E a tia Seata era uma dessas tias. Então, ela acaba salvando o presidente em questão, né? De uma doença que ninguém sabia o que que era, mas ela vai lá com um monte de ervas e salva ele. E aí ele oferece para ela qualquer coisa que ela quisesse. Fala, pode pedir que eu vou te dar. E ela pede um emprego para o marido e ele é alocado na polícia militar do Rio de Janeiro, que era muito difícil Sim. terem pessoas negras alocadas. E ele, muito boa praça, acaba fazendo amigos. Isso vai gerar uma revolução gigantesca, porque a gente vai ter revolta da vacina, Uhum. né? E a Tia Seata meio que vai ficar intocável, né? Ninguém pode mexer com ela. Então os sambistas começam a ir para casa dela para tocar o samba. Porque o que a gente não sabe é que o samba, ele vai começar, porque tem essa briga, né? Tem gente que fala que o samba começou na Bahia, o samba começou no Rio. Eu acho que ele começa simultaneamente. Porque e ela era baiana, né? ela era baiana. E só vai desenvolver no Rio de Janeiro por conta da grande diáspora africana, afro-brasileira que a gente vai ter com o fim da escravidão. Muitos afro-brasileiros baianos vão descer de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, buscando melhores condições na capital, que é Rio de Que era Rio Janeiro, de Janeiro na época. né? Que tem um grande porto exportador de café, o café tá bombando, tem muito trabalho, precisa de mão de obra. Então, toda essa população negra liberta começa a descer o litoral e vai se estabelecer aqui no Rio de Janeiro, aonde? Na Pequena África. Pequena África. Né? Então, os sambistas começam a se acolher na casa da tia Seata e começam a chamar o território de Pequena África, porque ali começa a ter uma concentração de afro-brasileiros e de gente preta, né? Mas engraçado que essa zona, desculpa se eu me estender muito, Não, você fala, tranquilo, mas vai. é engraçado que essa zona, anteriormente, ela já vai ser ponto de abrigo para outros grupos excluídos. Por exemplo, ali antes da gente ter essa concentração negra, a gente vai ter uma concentração de judeus, Uhum. ciganos, né? E outros povos oriundos, né, andinos que vão se estabelecer ali, peruanos, colombianos, enfim, outros povos andinos que quando vêm para o Rio de Janeiro se estabelecem nessa área. São os excluídos da Os sociedade. excluídos, exatamente. Mas obrigado por essa lição. Eu gosto muito Imagina. disso. Eu nunca fiz o tour, eu quero muito fazer. Vamos Vou fazer, eu quero por fazer muito favor. tour. Por isso que eu deixei estender, porque é bonito. É importante saber. Mas você também já trabalhou em resort, não? Já tive essa experiência. Depois de um tempo que eu trabalhei com hostel, eu comecei a procurar caminhos que me levassem a uma melhor estabilidade financeira, né? Então, eu pensei, bom, hotelaria, né? Eu, vou ficar muito limitada ali ao hotel, né? E a carreira não tem muitos lugares sim. para onde ir. Então, eu falei, bom, meu sonho, né, enquanto na hotelaria, na hospedagem, era trabalhar para um resort, um determinado. Tão inocente aquela época. Nossa, muito. Falava, gente, a hora que eu entrar para esse resort, eu vou resolver minha vida, vou fazer minha carreira. Ficar rica! Eu vou ficar rica, com 30 anos eu vou estar safa, coitada. Coitada. E todo ano eu tentava, né? Eu tentei por 5 anos entrar nesse 5 anos? resort. O processo seletivo é longo, é cansativo e é difícil. Não é um processo seletivo fácil, né? Você faz várias entrevistas, faz várias dinâmicas de grupo, faz vídeo, faz não sei o quê, faz um atralalá. E aí teve um ano que eu entrei. Pra qual cargo você entrou? Eu entrei para recepção, mas lá você não é só recepcionista. Sim. Você é recepcionista, você tem que fazer dança do sol, você tem que entreter os hóspedes. É isso que você tem que tomar café da manhã com os hóspedes, não? Você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Caramba! Então você não tem tempo pra ficar sozinha, não quero olhar pra esse cara, não quero ver, não. E você termina o seu trabalho e você tem que ir pro seu quarto, porque você tem 2 horas pra descansar, você tem que morar lá. E assim, eles prometem mundos e fundos, né? Pô, cara, tem tudo no resort, você pode usar tudo que você quiser, é maravilhoso. Só que você não tem tempo de usar. Você acaba a tua função, aí você vai pro quarto. Você não dividia o quarto, né? Você dividia o quarto ou você era sozinho? Não, o quarto é sozinho, mas você divide o banheiro, geralmente. E assim, é quadra das meninas, quadra dos meninos. Você nunca vai dividir o banheiro com um homem. E aí, você tem essas 2 horas de intervalo. Quando dá umas 6 horas, você tem que se encontrar
no bar para fazer um lobby com os Tem isso ainda? hóspedes, maquiada com o tema do dia. Ah, tá. Cada dia tem um tema, né? Hoje é Black Tie, amanhã vai ser Brasil, depois de amanhã vai ser tema marinheira, depois no outro dia vai ser neon. E você tem que fazer o investimento para ter as roupas adequadas. Eles não te dão a roupa? Não, não te dão. Você tem que ter as roupas adequadas para transitar naquele ambiente, né? Assim, é um resort muito, muito caro. Eles têm em todos os continentes. E é tão excessivo, que eles chamam de... não sei se eu posso falar o nome aqui, mas Vida Village, né? Você tem que fazer esse lobby, e aí nesse lobby você já atraca alguém para jantar. Aí convence essa pessoa de sentar na mesa dela para você poder jantar. E aí janta com ela. E aí já convence ela de participar do show da noite. Caramba! Que é feito pelos próprios funcionários. Não tem uma direção de arte? Não. É o cara da recepção, é o cara do arco e flecha, é o cara que ensina dança, eles que estão fazendo o show da noite. Caramba. Então, assim, além de tudo, você tem que treinar para esse show da noite, que é um espetáculo. Nunca rolou uma confusão. Quem a gente trabalha com hotelaria sabe que rola uma confusão, se a pessoa não sabe que você tá sendo simpático, mas tem pessoas que acham que é o contrário. Sim, sim. Né? Nunca sim. teve um hóspede meio abusado? Já teve confusão de o hóspede ser abusado e a esposa ver, né? Caramba. Hostel, então, é o lar da confusão. Mas o hostel é diferente. O hostel Não, no resort... Eu acho que o hostel, não é que seja aceitável. Acho que o hostel, você espera mais porque é muito mais livre. Não tem aquela formalidade de igual você tem no hotel. O hostel tá também, você senta beber junto. Não, Se no quiser resort nem pensar. mandar pra aquele lugar, você manda pra aquele lugar. Então, mas acho que o resort é mais sim senhor, não senhor. Não, você não pode nem sentar, a mãozinha sempre pra trás, a maquiagem em dia, né, assim. E pra mim foi um choque, porque eu nem usava maquiagem, imagina, eu trabalhei a vida inteira com o rosto, então eu ia trabalhar de chinelo. O verãozão, 40 graus, eu botava um shortinho, uma camiseta, um chinelinho, tô lá, pronto. O máximo é camisa uniforme, acabou. No máximo, se tivesse, porque muitos rostos não tinham uniforme, E lá tinha uniforme todos os dias. Nesse resort, não passei por nada específico com o hóspede. Houve alguns atritos Alguém te deu de dedo na sua cara? Você não sabe o que você tá falando? Não teve isso, não? Teve, não quero falar com você porque você não fala meu idioma. Mentira. Uhum. Era da onde ele? Um resort que é muito direcionado a franceses. Então ele era francês. Ele era francês. O hóspede era francês. O hóspede era francês. E aí lá eles te oferecem aula de francês. Então quando você começa a aprender um idioma, você quer praticar. Praticar, óbvio. E eu sou super proativa, né? Chegou alguém na recepção, eu sou a primeira aí. E aí eu vi que era francês e eu fui toda feliz, né? Falei, bonjour, comment ça va? Tu vas bien? E ele começou a falar, eu quero não sei o que lá pro meu quarto, chambre. Eu só entendi quarto. Aí eu falei, a chave? Ele falou, você não fala francês. Não quero falar com você, Cidade. Chama alguém que fala francês. Que isso. Aí eu falei, não, mas você fala inglês? Ele falou, eu não quero falar inglês. Se eu quisesse falar inglês, eu não tava chamando alguém que falasse francês. Caramba. Vai chamar alguém que fala francês. Falei, poxa, me desculpe. Não quero que você se desculpe, eu quero que você vai chamar alguém que fale francês. Nesse rolê também, teve um casal, que lá você tem que abordar o cliente na hora do almoço e explicar que faz parte, né, do resort, da política do resort, que a gente se aproxime do passageiro, né, do hóspede. E aí você explica isso, pergunta, será que eu posso almoçar com você hoje e tal? E aí eu, né, fui falar com uma mulher, tava um casal, né, me direcionei sempre à mulher, porque, né, para evitar conflito, justamente, a gente recebe um treinamento lá sobre isso, né, e ela vira para mim, bem séria, assim, e fala, não pode sentar aqui para comer não, eu tô na lua de mel, e eu não quero ninguém sentado aqui. Tudo bem, muito obrigada, bom almoço, tá bem? É injusto, mas também não dá pra falar assim, né? Não precisa. Mas assim, eu acho que quanto mais cara a hospedagem, quanto mais cara a diária, mais você tem pessoas que se comportam dessa maneira. Sim. Assim, né?
Você não faz diferença pra mim, entendeu? Não adianta. Eu não sou obrigada a te tratar bem, sabe? Tô pagando, não quero. Exatamente, Porque eles exatamente. estão acostumados a ser servidos, né? Esse pessoal. Já É, é um problema. é. Como guia, você já enfrentou algo parecido? Não, eu já, assim, eu tive. É muito difícil ter alguém, assim, problema, assim. Mas eu já tive uma passageira que ela sempre tem alguém que não tá satisfeito com Sim. tudo, né? É Sempre aquela tem pessoa um. que não tá satisfeita. E aí ela tava o tempo inteiro fazendo demandas durante o passeio que não cabiam, né? E eu sempre tentando contornar de uma maneira educada, de uma forma legal. E aí chegou uma hora que a gente chegou no Pão de Açúcar e ela falou assim: não gostei de nada do que a gente fez hoje. Ué? Achei tudo horrível. Antes de eu começar o discurso para liberar o pessoal, né? Eu achei tudo horrível. E Falei, você vai poxa, falando na frente de todo mundo, né? Eu tava na falando... frente de todo mundo. Eu juntei o grupo Aham. inteiro, né? Fazendo regular. Geralmente eu junto o grupo e falo: olha, gente, a gente tá aqui em tal lugar, pipipi, papapá, vamos demorar tanto tempo. Temos o nosso ponto de encontro. Para lá ficam os banheiros, para cá fica assim, dou as Sim. orientações básicas. Antes de eu começar essa orientação, ela já turca. Caramba. Eu não gostei de nada do que a gente fez hoje. Eu achei tudo ruim. Aqui é o último ponto? Aí eu. Sim, aqui é o último ponto. Só um minutinho que eu vou dar as orientações, eu já falo com você. Não, eu quero só que você saiba que tá tudo horrível, seu trabalho é horrível. Eu achei você horrível. Caramba. Aí eu. Tudo bem, vou dar as orientações. Eu posso dar... Você pode me achar horrível, mas... Eu preciso das orientações, tá? Depois você chora. Aí dei as orientações para todo mundo. Quando eu virei pro lado, ela já não estava mais. Ou seja, ela nem escutou que horas ela tinha que me encontrar e aonde. E aí uma outra passageira veio e falou assim: olha, eu acho que essa mulher ela tá passando por algum problema, porque Com seu certeza. trabalho é maravilhoso, tá todo mundo gostando, você é ótima. Não leva em consideração o que ela falou, não. Falei, não, tudo bem. E fui louca atrás dela, porque eu falei, Ela gente, foi. ela precisa saber onde que vai encontrar, senão depois ela vai falar, ó, me perdi e a culpa é sua, porque Sim. tudo é culpa Tudo minha. a culpa é sua, é óbvio. minha. Tudo é culpa do guia. Não fez sol. Enquanto o povo tá postando no feed, a culpa é do guia, A tá culpa é do vendo? guia. É Não, isso aí. assim, não fez sol, a culpa é minha. A culpa é sua. Não, mas você devia ter levado a gente no dia Cristo antes, porque tava sol de manhã, entendeu? E aí fui louca atrás dela, cadê a mulher? Desapareceu. Eu falei, ó, então vou entregar pra Deus, né? Na hora do ponto de encontro a gente vê o que acontece. Chegou na hora do ponto de encontro, cadê a mulher? E espera daqui, espera de lá, espera daqui. E é ruim que é atrás dos outros também, né? O resto do grupo. né? Mas eu sou muito sargentona. Eu sou uma guia, assim, muito. Porque quando você tá com muitas pessoas, quando você tá com um grupo privativo de 3, 4, é fácil controlar. É. Agora, quando você tá com 20, cada um de um país, falando 3 idiomas, é muito mais difícil. Cada um quer fazer o que quer, né? Então, assim, dentro do carro, eu já estabeleço as regras e eu falo de uma forma muito séria e direta para que as pessoas entendam. Uhum. Óbvio que fazendo uma piadinha aqui, uma piadinha ali, para não ficar pesado o clima, né? Mas eu falo, ó, passou 10 minutos, eu não vou te esperar. Você vai ter que pegar um Uber e me encontrar no próximo ponto de encontro. Mentira, eu espero. Né? Porque Espera, óbvio, espera. Mas ela não precisa saber disso, né? Porque só de eu botar esse terror de que eu vou embora, 2 minutos antes ela falar. Sim. Funciona, né? Dá menos trabalho pra você. Funciona. E aí, nada da mulher aparecer, nada da mulher aparecer. Eu falei, gente, vou dar uma volta, aguardem aqui, por favor. Quando dei uma volta, tá ela assim, com a cara de desesperada, sem saber pra onde ir. Oi, tudo bom? Tô te procurando, a gente tá te esperando pra ir embora. Mas você não disse aonde que eu tinha que estar? Você sai. Eu falei, não, olha, você... essa hora, fim do passeio. Eu falei, olha, você me desculpa, viu? Desferrou mesmo. Realmente, eu acho que devo ter falado muito baixo. Mas vamos lá, que tá todo mundo esperando, né? No final, quando ela saiu do carro, ela foi quem me deu a melhor gorjeta. Olha. Ela me deu $100. Caramba. E ela falou assim, olha, você me desculpa, tô passando por um momento na minha vida muito ruim. E eu acho que eu refleti isso hoje durante o dia. Pra mim foi ótimo. Sabe? O passageiro que tá feliz e contente, é muito fácil você agradar. Difícil é tu agradar esse. É verdade. Que vai passar o dia inteiro falando, tá ruim, tá horrível. Ai, comida horrorosa. Ai, o motorista tá correndo. Ai, você tá falando baixo. Tá falando rápido, sempre tem. Mas você falou mais em português do que em inglês. Eu falei, não, mas é o mesmo discurso.
É que os idiomas são diferentes, as línguas são diferentes. É. Então, assim, é uma diversidade que eu gosto. Mas eu vou contar uma minha que eu achei legal, assim. Eu tava fazendo Costa Rica, e aí eu tava indo de Playa Hermosa pra São José. O grupo era pequeno, eram 6 pessoas só, era muito pequeno esse grupo, que era raro pra quando a gente vai pra fora, geralmente eu pego 40 pessoas e tudo. E a gente ia de coletivo. E tinha um cara que ele não gostou de mim do início. Ele não gostou de mim do início, era russo, não gostou de mim do início. E aí eu falei, galera, se cada um colocar mais $5 acima, a gente consegue pegar uma van, porque, né, uma van pequena, porque só um grupo pequeno vai ficar fácil Não aí. precisa ir de ônibus. Aí o cara falou assim, não vou pagar, você tá querendo arrancar dinheiro de mim, você tá querendo arrancar dinheiro de mim, não vou pagar, não vou pagar. Já paguei o meu serviço, que não tá errado. Uhum. Já paguei pelo serviço, eu quero esse serviço. Falei, então tá bom, vamos embora. Toda aquela coisa, aquele briefing, galera, cuidado com o ônibus, mochila no colo, blá, 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 blá. Chegamos em São José, cada um no seu quarto e tal. Falou, ó, 7 horas a gente se encontra pra jantar, era na frente do hotel. Cheguei, dei a chave pessoal, cheguei no meu quarto, toca alguém na porta que era amigo dele. Aí ele falou assim, Zema, fulano foi roubado no ônibus. Que era o cara, que não queria fazer o upgrade. Aí eu falei, sério? Ele foi roubado no ônibus que eu falei que ele ia ser roubado? Que coisa, Que não? coisa, avisei falei, pra tomar cuidado. Ele falou assim, ele precisa ir pra polícia, que ele não falava espanhol, óbvio, né? Aí eu falei, que engraçado. Aí eu já tava chegando no final da minha carreira de tour leader, saco cheio. Eu falei assim, eu vou com ele, desde que ele venha aqui e peça ele mesmo. Porque na hora de gritar na frente de todo mundo do grupo, ele teve cara pra gritar que eu tava roubando ele. Então agora ele vem pra cá, não precisa pedir desculpa na frente de ninguém não, só que eu quero que ele venha aqui e peça pra eu ajudá-lo a ir na polícia. Sim. Ele foi. Na hora, mas ele foi, eu ajudei e tal, jantamos. Aí no outro dia a mesma coisa, ele me deu uma gorjeta imensa, acho que foi um papo de mais de $200 e pediu 1000 desculpas. Aí ele fez na frente de todo mundo, ele foi. Mas aí, só que ele não me deu explicação do porquê, ele só falou que não queria gastar e me chamou de ladrão. Sim, mas é isso que a gente não sabe, É. que às vezes aquela pessoa ali tá fazendo uma viagem de escape, tá fazendo uma viagem de desestresse, perdeu um ente querido e tá indo pra, né, ter um conforto emocional. Nem sempre a pessoa tá preparada emocionalmente para uma viagem. Sim. Né? Assim, eu comecei a entender muito isso com o guiamento, porque o guiamento ele é muito dinâmico. Então você tem que ler a pessoa rápido. Você tem pouco tempo, a não ser que seja, né, de viagem, mas no turismo regular, no turismo, né, de diária, você tem que ler o passageiro rápido. Sim. Né? Então, assim, sentir se aquela pessoa está mais amuada, ou se ela é mais tímida, ou se ela é mais, né, mais animada. Teve um caso muito engraçado. Sabe quando eu tenho muitos problemas com brasileiro? Não só você, amiga, não só você. Olha, é impressionante. Teve um senhor do Sul, né, que ele já entrou no carro meio alterado, né? Ele, assim, falava muito alto. Eu falo alto, eu falo muito. E o guia tem que falar. Sim. É o guia, né? A gente tá ali pra isso. E aí, já no discurso inicial, quando eu tava dando, né, o briefing, falando pra galera, olha, faz assim, faz assado, não se perde, fica um atrás do outro. Ele já tava me interrompendo toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, né? E eu me fazendo de boba, né? E aí, eu tenho uma coisa que eu não gosto muito que as pessoas encostem em mim. Entendeu? Assim, principalmente se forem pessoas que eu não conheço, né? Se são meus amigos, se eu dei a liberdade, se eu encostei em você, beleza. Agora, nunca te vi na minha vida, né? A gente tá aqui numa relação, eu tô trabalhando e você tá, né? E você vai ficar toda hora encostando em mim, botando o braço. Eu não gosto. E aí a gente já teve esse problema. Aí paramos para almoçar e no almoço também ele arrumou um problema, porque parece que botaram mais cerveja do que ele tinha bebido dentro da conta dele. Aí tive que resolver esse problema. Quando chegou no Cristo, ele não parava de gritar dentro da van. Gritava dentro da van, ele gritava, eu falava qualquer coisa, ele gritava. Repetia a última palavra que eu falei, né? Ou, né, expressava emoções assim de uma forma muito exagerada. Quando chegou, e eu já, né, com 20 pessoas o dia inteiro, desde 7h30 da manhã, né? Quando chegou no Cristo Redentor, lotado, 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 não dava espaço para passar. E aí eu tentei organizar o grupo da melhor maneira que podia para poder dar as informações. Ele começou a gritar junto comigo. Aqui, eu falava, olha, gente, aqui é a escada. Ele, aqui é a escada. Aqui eu não sei o quê. Falei, olha só, se você não parar de gritar,
eu não consigo passar as informações. Não, porque veio pra encostar, eu falei, não encoste em mim. E aí mudei o tom de voz. Aí ele. Não, e aí ele ficou putaço. Aí ele, por que você tá falando que eu tô encostando em você? Porque não sei o que. Estourou, sabe? Aí eu falei, gente, o que que eu faço agora? Ele, olha só, a primeira coisa, o senhor vai se acalmar, eu vou liberar o grupo, o senhor vai se acalmar, tá? Segunda coisa, eu vou te explicar, olha, não é legal você ficar tocando nas pessoas, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, né, tenho essa condição de que eu não gosto. E você tá invadindo E o meu você não tinha. espaço. Isso que eu ia falar. Você tá invadindo o meu espaço, sabe? Em nenhum momento eu invadi o seu. Então, assim, eu peço pro senhor ter um pouquinho mais de calma, que eu tô achando que o senhor tá o dia inteiro. Ninguém na van aguentava mais o cara. Nem a mulher dele com a cara assim, sabe? De tipo, pelo amor de Deus, me desculpa, que eu já aguento 50 anos, não sei o que eu faço. Aí eu, não, tudo bem, fica calmo, o senhor quer uma água? Não, eu não quero água. Eu sei, porque você tá falando que eu tô encostando em você. Eu falei, mas você tá encostando em mim. E eu não quero que você encoste em mim. Se você encostar em mim de novo, nós vamos ter um problema. Você vai aproveitar o seu passeio ou você vai ficar aqui gritando no meu ouvido? Você tem 30 minutos, porque já passou 10. Aí ele saiu andando louco e voltou. E não deu mais um pio. Falei, gente, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Isso, né? E Porque feito a vai vida muito mais fácil. muito mais fácil, porque você vai ver que tem pessoas que você tem que ter pulso. Sim. Vai ter pessoas que você não pode. Poxa, isso aqui, querido. Não dá, entendeu? E tem pessoas que têm que ser fofinho também, né? Porque senão se magoa fácil também. Tem isso. Exatamente. É Mas- o tato de ler o É o tato passageiro. de ler. E assim, o que que você leva pra você dessa experiência toda que você já teve de hostel, de resort, de guia? Olha, eu acho que me fez uma pessoa muito mais maleável, né? Muito mais flexível, com o lidar com as pessoas, né? Me ajudou muito, porque principalmente a recepção, você está o Sim. tempo inteiro lidando com pessoas, fornecedores, o próprio passageiro, né? A própria equipe, né? Então, assim, eu acho que me melhorou muito como pessoa. Quanto a relações pessoais, me ajudou muito. E me deu alguns cabelos brancos, me deu alguns... deu alguns cabelos brancos. Mas eu acho que me deu muito mais benefícios. E teve coisas que eu só tive acesso porque eu, né, conheci esse mundo. Eu fiz amigos no mundo inteiro, né? No próprio resort, eu andei de primeira vez de jet ski, Caralho, né? Que eu nunca tinha andado. Fiz pela primeira vez aula de arco e flecha, que eu também nunca tinha feito. Tive a oportunidade de acessar coisas que talvez eu não tivesse se eu não tivesse entrado para essa área, eu acho. Então, E ter um idioma é fundamental. e ter o idioma é fundamental. Engraçado que eu falava inglês e aí o inglês acabou aprimorando, porque, né, no Melo Yelo, por exemplo, eu já morava sozinha, então eu ficava lá o dia inteiro. E aí saía de lá, ia pra casa, morava sozinha. Então, assim, às vezes eu falava português sozinha, porque eu não falava português. Eu chegava lá, falava inglês. O meu gerente do bar era americano, né? Então, assim... Porra, ele fala porra. Ananinha. 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 Ele não conseguia falar Aninha, então ele falava, Ananinha, Naninha, vamos fechar o caixa. É muito bom. Né? Mas eu acho que a parte dos amigos mesmo, de conhecer pessoas, né? Assim, eu acho que isso foi muito enriquecedor, assim. Ter outras perspectivas de outros lugares, sabe? De outras pessoas em outros lugares, Sim. com outros privilégios, né? Foi muito bom, assim. Não mudaria nada, assim. E qual conselho você dá pra quem quer entrar nesse ramo? Goste. De? Você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas. E você tem que estar gabaritado. Você precisa ter um diferencial, né? Porque assim... Porque o inglês hoje já não é o diferencial. Não. Já conversei com o pessoal aqui antes que fala, inglês você trabalha com básico. turismo, você já fala inglês. A gente já deduz que fala inglês. É básico, né? Ter mais de 2 idiomas, pelo menos, né? Ter especificações num nicho que você goste. Eu gosto de ecoturismo, então vai fazer cursos relacionados para guias, porque tem isso. Tem isso, né? Tem vários cursos que são direcionados para guias, né? Com ecoturismo. Eu sempre gostei de história. Então eu falei, bom, eu acho que história
vai ser o melhor âmbito que eu posso me adaptar nesse ramo, né? E dá certo, né? E super deu certo. Eu vejo que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E se você quer entrar nesse mercado, você precisa gostar de pessoas e você precisa gostar de estudar. Porque, por exemplo, o Pequena África é um assunto que ele vai mudando com o tempo, né? Daqui a 10 anos, eu não sei se as informações que eu tenho hoje, o circuito que a gente faz hoje, vai ser o mesmo. É tudo isso, né? E vai aparecendo coisas novas. Né? Exatamente, vai se transformando. Isso que é bom. Né? Mas estudar é primordial, ter o idioma é primordial, mais de um, né? Se possível, e gostar de pessoas, porque o maior desafio são as pessoas. Né? O maior desafio são as pessoas. E se você conquista as pessoas, você conquista o mercado, né? Porque aquela pessoa vai sair dali e vai falar: olha, minha guia era muito boa, quando você for no Rio, contrata ela. E vai girando, vai ter. E aquela agência que você trabalhou, ela vai falar: olha, essa guia é muito boa, todo mundo deu um bom feedback, vamos chamá-la de novo, entendeu? Que bom. Muito obrigado por ter vindo, gente. Imagina, muito obrigado pela Ana. Eu que Ana, agradeço. quer dar seu Instagram para o pessoal, caso queira fazer um Pequena África contigo? Claro, meu Instagram é deguiarj21. O D é escrito em inglês, THE. deguiarj21. Então, muito obrigado por assistir. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Aninha, Zema. tá? Foi um prazer. Prazer foi meu. Segue a gente, o Guia Conta no Instagram. Valeu, pessoal.